sétimo ano A e B, sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Agora a gente vai falar especificamente do teatro. O que é o teatro? A arte da encenação, da interpretação, da representação. Esse tipo de arte só acontece quando alguém se apresenta e alguém assiste essa apresentação. Esse tipo de arte, assim como as outras, provavelmente surgiu ali no período pré-histórico, e os vestígios que a gente tem da arte rupestre mostram que alguns rituais eram feitos, algumas danças, que alguns desses homens usavam máscaras. Provavelmente tem uma ligação aí também com a questão religiosa, ritualística. Esse tipo de expressão nos acompanha há bastante tempo. Se a gente fizer uma pesquisa rápida, a gente vai ver que a origem do teatro está relacionada sempre com a Grécia, mas há vestígios de que essas manifestações teatrais já aconteciam, por exemplo, no Egito, principalmente relacionada com as religiões. De que é feita essa arte, né? Que elementos compõem o teatro? Para a gente fazer teatro, a princípio, você precisa de um ator, uma atriz em cena, mas você também utiliza textos dramatúrgicos, você utiliza iluminação, cenário, figurino, maquiagem, quer dizer, uma série de elementos para que você possa fazer esse tipo de arte, que é o teatro. Aqui no Brasil, o que a gente sabe é que o teatro começa a ser desenvolvido pelo padre José de Anchieta, que usa o teatro para fazer a catequização. Bom, eu vou deixar para vocês aqui um link de uma companhia de teatro e um vídeo para vocês assistirem um pouco da rotina da produção teatral, quer dizer, os bastidores disso, né? A gente está acostumado a ver os atores em cena, ver o espetáculo, né, como espectador, e muitas vezes a gente não se percebe de como é que é esse trabalho por trás daquilo ali, né? Como é que é essa produção, essa montagem, como é que se usam todos esses elementos em cena para se contar uma história, tá bom? Então dá uma olhada no vídeo e vamos para o nosso segundo assunto dessa aula. Na nossa última videoaula, a gente começou a ler o material do Trilhas de Aprendizagem. Fomos lá para o caderno de Ciências Humanas e eu sugeri para vocês começarem a fazer a atividade 1, que falava sobre as mulheres negras e as relações de trabalho no Brasil no começo do século XIX. Passei para vocês um artista francês chamado Debré, para vocês verem as obras dele, que conversa bastante com o tema da primeira atividade. E agora a gente dá prosseguimento no caderno de Ciências Humanas na atividade 2 e 3. Elas continuam no mesmo tema. Nós estamos falando de resistência contra a escravidão no Brasil no século XVI e XVII. Especificamente, esse texto fala sobre os quilombos como símbolos de resistência contra a escravidão. E aí cita o principal deles, que é o Quilombo dos Palmares, que existiu onde hoje é o estado de Alagoas. Então, para te ajudar nessa atividade, para ampliar o teu ponto de vista sobre esse fato histórico, eu vou sugerir para você um filme chamado Quilombo, de 1984, de um diretor chamado Cacá Diegues.
O filme retrata a vida de Gangazumba e Zumbi dos Palmares. Então, dá uma olhada no vídeo, assiste o filme e eu espero que ele possa te ajudar na atividade de ciências humanas. A gente se encontra na próxima aula.